Hoje nós vamos falar sobre o aumento da nossa confiança em Cristo, porque isso, ele faz essa confiança, né, o aumento da nossa confiança faz liberar os nossos temores, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí diz assim: todos nós gostaríamos de viver sem precisar passar por nenhuma dor, mas desfrutar diariamente de uma perfeita paz e tranquilidade. Porém, isso não é possível, porque há um confronto invisível no mundo sobrenatural, né? Ou no mundo espiritual, entre o bem e o mal, que se permeia para o mundo físico e dá origem a todo o sofrimento que vivemos na terra. Somente a paz que o Senhor Jesus nos deixou e que habita em nosso interior pode nos trazer a tranquilidade que tanto almejamos, mesmo vivendo dias de tantas lutas, e essa quietude pode ser desfrutada em diferentes níveis, dependendo da nossa entrega a Deus. Quer dizer que quanto mais obedecemos a Ele e manifestamos a fé nele, mais a nossa confiança nele aumenta. E automaticamente menos ansiedade, menos apreensão, menos medo passamos a ter diante das lutas. Essa paz não significa ausência de problemas, de tribulações ou de perigos. Contudo, ela nos traz a segurança de que iremos prevalecer sobre os nossos problemas. Estamos em um mundo dominado por sentimentos facciosos, sentimentos de ódio, de engano e de egoísmo. Por essa razão, é de suma importância que sejamos vigilantes e que tenhamos uma fé firme e constante na palavra de Deus, nos fortalecendo e nos revestindo desse poder de forma prática, contínua e ininterrupta, pois o homem, por si mesmo, não pode se fortalecer e se proteger sem obedecer à ordem divina. Ele estará, se obedecer à ordem divina, ele estará revestido e protegido e sustentado. Então, pessoal, veja bem, o que nós entendemos com isso tudo? Nós vivemos em um mundo, em que a nossa guerra, na realidade, ela começa em um plano espiritual. As nossas batalhas começam num plano espiritual, porque existe uma disputa entre o bem e o mal. Existe uma batalha todos os dias sendo travada entre a justiça e a injustiça. Existe uma guerra todos os dias sendo travadas, entre a verdade e a mentira. Todos os dias o espírito do mal, ele combate, a vontade de Deus. Ele luta contra a vontade de Deus, ele luta para tentar impedir os propósitos de Deus de se concretizarem, de se realizarem nas nossas vidas. Então, muitas vezes, o diabo ele usa os filhos das trevas com as suas iniquidades, com os seus pecados, com as obras que praticam diariamente diabólicas, para intervir, para atrapalhar a vida daquele que quer viver uma vida justa, uma vida reta diante de Deus. Mas quando nós temos essa consciência de que as nossas guerras, elas não podem ser vencidas pela força do nosso braço, que nós precisamos e nós dependemos de obedecer à palavra de Deus, de seguir as orientações de Deus e nos aliamos com Deus, então Ele abraça a nossa causa. Ele vem e guerreia por nós. Não foi assim que aconteceu quando Daniel ele orou e perseverou, embora Deus até já tivesse enviado um anjo.
mas pela perseverança de Daniel, porque ele se manteve firme na palavra de Deus, Deus ele comprou o barulho de Daniel, ele tomou aquela guerra que ele estava vivendo, aquela situação, e ali ele enviou um anjo mais forte para fazer com que ele pudesse prevalecer, com que a verdade, a justiça pudesse prevalecer. Às vezes as pessoas falam, têm o hábito de dizerem assim: Deus é justo. Ah, Deus é justo. Deus vai fazer justiça. Mas nós temos que entender, vocês precisam entender que a justiça de Deus, ela não acontece de forma aleatoriamente. Não acontece. Porque o que mais nós vemos no mundo são injustiças. Injustiça sobre injustiça. E parece que nada é feito. E existem pessoas que elas morrem na injustiça. Não é verdade? O mal saiu contra a vida dela, prevaleceu, continua triunfando e ainda está dando até continuidade nas suas próximas gerações, porque o pai sofreu lá atrás, morreu de uma certa forma, a mãe morreram em escravidão, e hoje essa escravidão, esse jugo de escravidão, de sofrimento, tem estado sobre a vida dos filhos, dos netos, e aquilo ali vai se propagando. Ah, mas Deus não é justo? Então por que ele não fez justiça? Porque Deus, pessoal, ele não trabalha sozinho. Deus, ele depende de que nós venhamos a nos aliarmos a ele. Deus precisa que nós venhamos a nos unir a ele através de colocarmos nele a nossa confiança. E essa confiança, ela vem através de uma fé expressada de uma forma prática e sobrenatural. Porque lembra que nós falamos que a nossa guerra, ela não começa aqui, ela começa no mundo espiritual. Então, se todos os dias existe uma batalha entre o bem e o mal, que acaba permeando, respingando isso sobre as nossas vidas, então a nossa guerra, ela precisa, ser unificada ao espiritual, ou seja, nós precisamos nos aliar com Deus, porque sozinhos, de forma só, com a força do nosso braço, nós não vamos conseguir vencer. É por isso que sempre nas minhas mensagens eu escrevo no final, de fé em fé. Por que de fé em fé? Porque todos os dias nós precisamos, como nós lemos aqui nesse texto, todos os dias nós precisamos expressar essa fé. Todos os dias nós precisamos manifestar essa fé. De tempo em tempo nós precisamos provocar os milagres e as bênçãos de Deus. Lembra que Jó tinha uma vida calma, serena e tranquila? E de repente o mal saiu contra ele? Jó, ele manteve a fé dele firme? Manteve a fé firme. Ele, embora ele ainda não conhecia Deus, ele até ouvia falar de Deus. Ele ainda não conhecia Deus, vamos dizer assim, ele ainda não tinha o batismo com o Espírito Santo. Mas, porque ele manteve a confiança firme e constante, então ele teve a oportunidade de dizer o seguinte: olha, eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então, ele passou a ver Deus. O fato dele ter mantido a confiança, ter perseverado crendo, isso fez com que Deus pudesse trabalhar a seu favor. E ele não só ouvisse falar mais de Deus, mas que ele pudesse ver também Deus, ter uma experiência com esse Deus. É necessário, pessoal, que nós venhamos nos revestir e nos fortalecer todos os dias com a força do poder de Deus. A fé,
ela vem com o ouvir a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que, embora a pessoa, ela até ouça a palavra de Deus, que ela vai praticar a fé. Não é verdade? Embora está escrito que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, mas nem sempre quem ouve a palavra de Deus faz uso da fé. Quantos crentes que infelizmente, né? Quantos crentes que infelizmente eles ouvem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é isso? Vão até para o monte meditar na palavra, não é assim? Mas ela não sai do papel, aquela palavra que a pessoa muitas vezes diz conhecer e até ler. Quantas vezes aquela palavra não sai do papel e não toma forma, não se materializa na vida da pessoa, em forma de livramento, em forma, né, de cura, em forma de restauração familiar, em forma na qual ela precisa, dentro do problema que a pessoa está vivendo. Por que a palavra, então, ela não tomou forma, se a pessoa muitas vezes conhece a letra de Gênesis a Apocalipse? Se ela vive ali até fazendo revelações da palavra. Por quê? Se a fé vem por ouvir a palavra e a pessoa, se ela vem por ouvir a palavra e a pessoa lê a palavra, conhece, é conhecedora da letra da palavra, por que a vida da pessoa não muda? Então, por quê, pessoal? Existe, tá? Existe o quê? O ouvir a palavra e a prática da palavra. A fé é como um instrumento que precisa ser usado. Não é isso? Se você tem um instrumento, um aparelho, uma máquina de costura, enfim, você não usa e deixa aquilo ali parado, ainda que você o tenha e você não usa, vai ter uma hora que vai ficar o quê? Enferrujado. Vai atrofiar aquele negócio ali. Vai ficar enferrujado. Então, pessoal, a fé, por mais que ela venha quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser exercitada. E quando nós exercitamos a fé e nos lançamos na fé, nós passamos a ter com Deus, novas experiências. Porque se eu confio nessa palavra, essa confiança não pode ser de boca. Eu confio em Deus. E eu não uso a fé como Deus está mandando. Então, eu confio em Deus, é a mesma coisa que você tem um filho, você fala para ele fazer algo e ele não faz, né? Ele não faz. Mas aí você diz, olha, filho, se você for por esse caminho, você vai se dar bem. Mas ele diz, não, pai, eu creio. Mas ele não vai pelo caminho que você mandou. Ele confiou? Não. Não confiou. Então, se ele não confiou, ele vai poder receber livramento? Não. É a mesma coisa que o filho diz, pai, eu te amo. Mas esse amor sem a obediência é verdadeiro? Porque se o filho diz, eu te amo, de boca, mas quando você fala com o filho para ele fazer algo e ele não faz, ele realmente ama? Não. Assim é a confiança, pessoal. Quando nós falamos que confiamos em Deus, ouvimos a palavra de Deus, a direção de Deus, e nós não tomamos atitude baseada naquela palavra, então é porque em nós não existe essa confiança. Existe a desconfiança. E quando nós confiamos de verdade e praticamos essa confiança, nós vamos nos libertando dos nossos temores, das nossas ansiedades, das nossas apreensões. Por quê?
Porque cada vez que nós usamos a nossa confiança em Deus e nos lançamos na palavra de Deus, na prática, não na teoria, então as coisas nós vamos tendo novas experiências com Deus e essa confiança ela vai aumentando e você vai tendo a cada dia mais e mais segurança para se entregar à palavra de Deus, à vontade do Espírito Santo. Então, todos nós gostaríamos de viver uma vida leve, light, tranquila, maravilhosa. Mas como nós colocamos lá no início da aula, né? Infelizmente, nós só podemos ter essa vida tranquila se a paz de Cristo estiver imbuída no nosso ser. Essa paz não vem automaticamente, Shazam, pum, apareceu. Não é assim. Essa paz, ela vem do Senhor Jesus quando nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Quando nós o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador. Isso não quer dizer também que os problemas vão deixar de existir. Vão existir, mas é o que nós estamos falando aqui. Nós vamos ter essa paz porque em nós existe essa confiança de que aquele que nos fez a promessa é fiel. É fiel. Então, para que eu tenha experiências maiores com Deus, eu preciso manifestar a minha fé nele. Eu preciso. Veja Pedro. Pedro pescou a noite toda. Voltou cabisbaixo. Aí Jesus chega para ele e diz assim, volta lá, faz de novo. Aí Pedro falou o quê? Mas eu pesquei a noite toda, eu sou um exímio pescador. Mas aí Jesus falou, não, mas volta lá. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, ó, sob a tua palavra, agora eu vou lançar. O problema é que muita gente quer fazer do seu jeito. Entende? Ah, mas eu estudei. Ah, mas eu fiz eu construí. Ah, mas eu comprei. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fiz aquilo. Ah, mas eu já fiz tudo que poderia ter sido feito. Então a pessoa limita muitas vezes a Deus quando ela não usa fé. Mas Pedro, ele, sob a palavra de Deus, ele foi de novo. Ele deixou de lado seus achismos, né? Já que ele era um exímio pescador, já que ele sabia, já tinha passado a noite toda acordado, mas ele colocou de lado tudo que ele era, tudo que ele já tinha feito. E de repente, você está aqui, nós agora estamos começando aí uma nova campanha, Fogueira Santa de Israel, e de repente você diz assim, ah, mas eu já fiz tudo. Eu já fiz até várias campanhas. Ah, mas eu já fiz assim, eu já fiz assado. Entende? Pessoal, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós praticamos essa fé, mais confiança nós temos em Deus. Mais experiências vão acontecendo entre nós e Deus. Jó ouvia falar de Deus. Mas porque ele se manteve nessa confiança, os olhos dele puderam ver a Deus. Nenhum de nós não vamos ver a Deus se a gente não se manter nessa confiança, se a gente não se manter nessa fé, sem praticar essa palavra, sem obedecer, sem seguir a direção que o Espírito Santo nos tem dado. A nossa batalha, a nossa guerra, ela não começa aqui. Ela começa numa esfera espiritual. Todos os dias o mal trabalha para nos destruir. Todos os dias ele investe pesado para destruir casamentos, famílias. O que mais nós temos visto hoje em dia são pessoas, né? Como nós vemos aí, os casamentos se dissolvendo. Parece que as pessoas estão sendo contagiadas com essa família descartável atual. Porque é a realidade. A família hoje é uma sociedade falida.
Nós podemos contar no dedo quantas são as pessoas que brigam para estabelecerem as coisas que são certas, que são justas. É mais fácil a pessoa chutar o pau da barraca e querer se enredar por um caminho mau. Como nós já falamos aqui, aquele do tipo, deixa a vida me levar. Passar ao mundo uma existência vivendo por viver. Semana passada nós falamos sobre a pessoa que passa uma existência inteira sem desfrutar do bem. O bem maior é a presença do Espírito Santo. O mundo está do jeito que está porque as pessoas elas não querem desfrutar do maior bem que é a presença de Deus. O tempo passa e quanto mais passa, os homens se distanciam de Deus e se aproximam mais das obras das trevas, da carne. Por isso eles se tornam amantes de si mesmos, pessoas egoístas que só querem viver para si. Ninguém quer suportar mais nada hoje em dia. A pessoa está com uma pedrinha no sapato, ela não aguenta aquela dor não, ela não suporta. Veja que Cristo suportou uma cruz, mas o ser humano não quer suportar nada por Cristo, nem pelo próximo. Prefere viver como uma ilha, isolado, separado, do que lutar para ter uma vida justa, de qualidade, de acordo com a palavra de Deus. Então, pessoal, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos nos lançar na fé. Quando nós temos essa paz dentro de nós, nós temos a compreensão de que os problemas vão existir, mas a ansiedade, as apreensões, como também todos os sentimentos facciosos, nós vamos tendo domínio sobre eles. Nós não vamos caminhar em desespero. Os problemas existem? Existem. Mas se nós vivemos a fé, estamos na fé, pessoal, há em nós essa confiança. Confiança é certeza de que quem nos fez a promessa vai cumprir. Então nós temos que, não é, mas eu já pratiquei aqui a fé hoje, agora passaram-se 10 anos, eu estou sentado esperando, olhando para o céu, aconteceu um milagre. Pessoal, é de fé em fé. É de fé em fé. Não podemos parar. A nossa fé tem que ser firme, constante e contínua. Se nós pararmos, Deus também vai parar. Lembra do azeite da viúva? Por que parou de cair? Por que parou o azeite? Por que ela parou de encher? Porque acabou a vasilha. Então, se nós deixarmos acabar a nossa vasilha, o azeite vai parar. O Espírito Santo só pode trabalhar se nós continuarmos buscando as vasilhas. Amém, pessoal? Amém. Senão o azeite para. Deus não vai trabalhar sozinho e nós vamos ficar sentados esperando cair do céu, não. A nossa fé é todos os dias, enquanto vida nós tivermos, ela precisa ser, guarda isso na sua cabeça, ela precisa ser firme, constante e ininterrupta. Não podemos interromper a nossa fé. Amém, pessoal? Porque a nossa guerra não acontece aqui, acontece no mundo espiritual. E todos os dias o diabo ele trabalha. Todos os dias ele batalha contra Deus. Mas para Deus enviar Miguel para pelejar por nós, anjos mais fortes, somos nós que precisamos nos manter na fé. Amém, pessoal? Fica aí para você também essa mensagem de fé que nos assiste pelas redes sociais. Querendo estar aqui conosco, Avenida Suburbana 4242, em todas as terças-feiras, 9 horas da manhã. Nós aguardamos aqui por você. Deus abençoe a todos.